Olá, povo de Deus, shalom, shalom, pastor Marcos Sobral passando aqui para deixar uma mensagem para o teu coração, uma mensagem que vai impactar nossas vidas, como eu fui impactado, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 28, e diz assim, a palavra do Senhor. Olha aqui, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse, Senhor, na verdade, eu preciso terem me atendido e não a partir de Creta para evitar este dano e perda, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo, que era levar ele até Roma. Mesmo que preso, Paulo precisou ir até Roma para estar diante do imperador e pregar o evangelho aos romanos, ao qual ele escreveu uma carta chamada Carta aos Romanos. Mas para chegar lá, ele precisou estar numa viagem de navio. Só que no meio do mar, a Bíblia diz que se levantou naquela região, como de costume, um furacão, um tufão, um vento muito forte chamado Euroquilão, que está aqui no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. E esse vendaval fez com que o barco ao qual Paulo, juntamente com 276 pessoas, viessem naufragar, porque tamanho era o vento, tamanho era a força do mar, o barco se partiu e Paulo naufraga. Paulo tem ali o seu propósito praticamente interrompido por causa de um grande furacão, de um grande vendaval e do mar forte que fez com que o barco partisse. A primeira mensagem que eu tenho para o seu coração é, ainda que o seu barco esteja afundando, quem te prometeu que iria te levar a um destino, vai te levar até ele, independente de situações que se levante, independente de furacão, independente de mar revolto, independente de vento forte, você vai chegar no seu objetivo. A Bíblia diz que Paulo, juntamente com todos os homens ali, nenhum deles morreram, nenhum deles pereceram, mas chegaram até uma ilha chamada Ilha de Malta. E quando eles chegaram na Ilha de Malta, aí já no capítulo número 28 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que os bárbaros, que eram os habitantes daquela região, já tinham preparado uma fogueira e eles chegam com muito frio, era frio naquela época, e a Bíblia diz que os bárbaros preparavam o quê? Uma fogueira, e eles se aquecem naquela fogueira. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai te aquecer no frio que você está vivendo. Talvez o seu barco está naufragando. Pastor Marcos, o barco das minhas emoções está naufragando. Pastor Marcos, o barco do meu ministério está afundando por causa do vento e da tempestade. Pastor Marcos, talvez o barco das minhas emoções, eu não sei, o barco dos teus sonhos possa estar naufragando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aquele que te prometeu, que te levaria até o teu destino, ele vai cumprir com as suas promessas. Paulo chega na ilha de Creta, já tem uma recepção para eles preparada, os bárbaros estavam ali, os bárbaros já dá até medo só de saber que se chamam bárbaros, mas eles são muito bem recebidos com uma fogueira, são aquecidos ali, e Paulo, para que ele tivesse uma coparticipação aqui naquela fogueira, olha que coisa interessante, Paulo, ele tem uma ação, uma atitude de pegar gravetos e falar assim, essa fogueira precisa ser mantida, essa fogueira não pode apagar. Paulo pega os gravetos e no decorrer da mensagem bíblica, no capítulo 28, você vai ver que Paulo, ajudando a manter aquele fogo aceso, ele faz com que ele pega ali gravetos, e o que acontece? Quando ele pega os gravetos, surge uma víbora, por causa do calor do fogo. Ei, aonde tem fogo de Deus, a víbora não permanece. Deixa eu te dizer uma coisa, Paulo foi pegar gravetos para contribuir com o quê? Com o fogo, com combustível para manter aquela chama acesa. Você é daqueles que fica esperando e olhando, assistindo o cenário, ou você é como Paulo, que é proativo e vai pegar as madeiras para lançar ao fogo e mesmo vivendo ali os perigos, né? Tanto que naquela ilha de Malta, muitas pessoas morriam por causa de picada de víbora. Paulo vai, pega os gravetos. Mas nessa atitude, ele é atacado. Ei,
na mão. Paulo foi atacado em sua mão. Mão significa a operacionalidade da igreja de Jesus Cristo. Você que é um membro que trabalha, você que é um membro que faz com que essa chama sempre esteja permanecendo acesa, você que é um contribuinte do evangelho, você que prega, você que ora, você que intercede pela igreja de Jesus Cristo, pelas pessoas, você que sempre leva a mensagem de paz, do evangelho, da cruz de Jesus Cristo, você está sujeito aos intempéries do tempo, aos intempéries da vida, e pode ser muitas vezes atacado por víboras, mas o calor do Espírito Santo vai afugentar todas as víboras. E ainda que picado, a Bíblia diz que todos esperavam que Paulo morresse. A Bíblia fala que todos falavam assim: ei, esse homem, ele é um pecador, ele vai ser agora punido pela justiça de Deus, porque ele conseguiu não morrer num naufrágio, mas agora ele vai morrer porque a víbora o picou. Ele vai inchar e ele vai morrer. Muitos ficaram esperando que Paulo morresse, mas quando eles viram que o veneno da cobra, o veneno da víbora não tinha efeito sobre ele, começaram a admirá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa: ainda que picado, ainda que ferido, continue fazendo a obra do Senhor. Ainda que ferido, pastor, mas eu estou ferido. Não pare de fazer a obra. Sabe por quê? O que te protege é o propósito de Deus e o destino que Ele tem para você. Mas eu fui ferido, a cobra me picou. Ei, o veneno não tem efeito contra a tua vida. O veneno de Satanás, o veneno do inferno não tem poder contra a vida daquele que está fazendo a obra do Senhor. Ei, se você é daqueles que pega graveto, se você é aquele que está mantendo a chama acesa, se você é aquele que participa da obra do Senhor, de alguma forma, Deus vai te proteger, porque o propósito te protege. Você vai chegar aonde Deus determinou que você chegasse. E para finalizar essa mensagem, que você possa entender no teu espírito que Paulo foi atacado na sua mão, eu acabei de falar aqui, significa a operacionalidade daqueles que são do corpo de Cristo. Ainda que a tua mão seja picada, ainda que Paulo foi picado, aquele ataque doeu, aquela presa com certeza doeu, porque ela ficou, a Bíblia diz que a víbora ficou atada, presa na mão de Paulo, mas Paulo teve uma atitude, ele sacode a víbora no fogo. Ei, a víbora não suporta o fogo de Deus na tua vida, o fogo do Espírito Santo, o fogo que consome pecado, que consome as artimanhas do inferno. Satanás não suporta o fogo do Espírito Santo sobre a tua vida, que está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Tenha uma atitude, sacode hoje essa tristeza, essa depressão no fogo do Espírito Santo. Sacode hoje essa tristeza, essa dor que você está vivendo há muitos anos, diante do fogo do Espírito Santo de Deus. Sacode hoje essa perseguição, esse ataque do inferno. Lança em oração diante de Deus. Ei, Deus vai cuidar de você. Deus não vai permitir que você morra diante dos ataques. E o veneno da víbora não tem poder contra a tua vida. E outra, aonde Paulo foi atacado? Em sua mão. É a operacionalidade. É onde eu faço. É onde eu tenho força. Na onde você foi atacado. Na área da tua vida que você sofreu o ataque do inferno. Na área da sua vida que você foi machucado pelo inimigo. Por pessoas, por situações. Vai ser a área que você vai ter autoridade para poder pregar o evangelho, para poder discipular pessoas, para poder aconselhar vidas, e com a autoridade do céu, porque você sofreu os ataques, você vai poder produzir muitas transformações no nome de Jesus. Testemunhe que a dor e o veneno do inferno não tem poder contra a tua vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Medite nessa palavra. Atos dos Apóstolos 27 e 28. Que você possa entender no teu espírito que aonde você foi ferido vai ser onde você vai ter autoridade para falar do amor de Deus e da transformação que Ele fez na tua vida. Você vai chegar no objetivo que Deus determinou. Não desista. Shalom, shalom. Deus te abençoe em nome de Jesus.